Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender da hora que você nos acompanha, que você nos assiste. É um prazer muito grande estar aqui hoje no primeiro fórum, né, fórum preparatório para o nosso nono Encontro Brasileiro de Educomunicação, realizado pela Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação, a ABPEDUCOM, da qual eu sou diretora cultural e tenho, né, um prazer muito grande de estar aqui para poder mediar uma conversa, né, muito necessária e acho que urgente em tempos tão duros como o que nós temos vivido, não só no Brasil, mas em grande parte do mundo, que tem, né, muito a ver com a proposta do nosso encontro de educomunicação. Esse fórum que foi, né, proposto enquanto um fórum Casa Comum, que vai discutir, vai dialogar um pouquinho sobre essa revista, que leva o mesmo nome, mas com esse enfoque nos direitos humanos e nos direitos da terra, que são os temas que nos unem aqui em relação ao nono encontro de educomunicação. Então, já fico muito feliz de ver que temos pessoas que já nos acompanham aqui no ao vivo, né? Vamos manter, como nas nossas lives da BPEDUCOM, aquele nosso combinado, né, de deixar perguntas, comentários no chat, para que a gente possa abrir a roda aqui no final da nossa conversa. E, claro, né, acompanharem aí as redes da BPEDUCOM, o site da BPEDUCOM, garantir a sua inscrição. A inscrição, inclusive, de trabalhos para o nono encontro foi prorrogada, mais um pouquinho, então aí temos, né, estamos nos últimos dias na contagem aí final para receber as sugestões de trabalhos de quem quer, né, somar conosco nessa discussão sobre educomunicação, direitos humanos e direitos da terra. A gente hoje está aqui com uma turma bastante importante, interessante para fazer esse papo, né? Um quarteto fantástico, vamos chamar assim, que é formado pela Daniele Próspero, que é editora da revista Casa Comum e também membra da ABPEDUCOM, sócia fundadora da ABPEDUCOM, o Fábio Paz, que é coordenador de advocacy do Cefras, o Frei Marx, que é diretor-secretário também do Cefras, e a Tatiana Scalco, que é editora da Ciranda Internacional de Comunicação Compartilhada. Então, todas essas pessoas estarão nesse nosso diálogo de hoje. E para começar e contar um pouquinho mais aqui para nós sobre o que é a Casa Comum, como que essa revista tem se colocado, né, aqui no mercado editorial brasileiro, eu trago para a roda nossa primeira convidada, Daniele Próspero. Tudo bem, Dani? Boa noite, tudo bom? Tá? Boa noite. Boa noite aqui, que na verdade eu não estou no Brasil, estou em Portugal, por isso já estou boa noite, aqui já está escuro. É a força do hábito. Boa tarde para todo mundo que está no Brasil. Obrigada mais uma vez pela oportunidade da gente poder organizar esse espaço para falar sobre a nossa casa comum, né? Não a revista, mas a nossa casa comum, que é esse nosso planeta Terra, que está sofrendo bastante, e a importância de todos estarmos juntos pensando e discutindo sobre direitos humanos e direitos da Terra, né? Boa. Já que estamos aqui falando da Casa Comum, é de praxe já nas lives da BPEDUCOM, e a Dani sabe disso, nós fazermos uma audiodescrição, né? Então, esqueci da minha, vou fazer a minha agora e vou pedir para que depois a Dani me siga, né? Então, para quem, porventura, não pode nos ver, eu sou uma mulher branca de cabelos curtos, avermelhados, tenho um fone de ouvido branco, da mesma forma que uma blusa regata também de mangas brancas. No meu fundo há uma capulana, que é um tecido tradicional moçambicano,
uma capulana bastante colorida, que foi feita em homenagem ao 14º Congresso Internacional Mundos de Mulheres, que aconteceu aqui em Maputo, Moçambique, de onde eu falo, e estou, né, sentadinha aqui na minha varanda do lado do Oceano Índico, tendo esse prazer de fazer essa ponte aqui, né, Atlântico-Índico com vocês. Conta um pouquinho sobre ti também, Dani, por favor. Então, tá bom. Bom, eu sou uma mulher branca, bem branquinha, com a pele clarinha, sou loira, meus cabelos são amarelos. Eu estou com uma blusa preta, com listras vermelhas e brancas, também estou de fone de ouvido branco, e meu fundo não é tão colorido quanto o da Pá, meu fundo é branco, tem uma luz aqui que me ajuda também a acompanhar aqui a tela do computador. Perfeito, muito obrigada. Então, passo agora a bola para ti, Dani, para que você possa contar um pouquinho para nós aqui mais sobre esse fórum que foi, né, inclusive, proposto por ti, sobre a Casa Comum. Vamos combinar aí, né, em torno de uns 10, 15 minutinhos para a tua fala, para que a gente possa também chamar mais gente para essa roda, enriquecer essa conversa, antes de partir para um diálogo com quem nos acompanha ao vivo. Tá ótimo. Bom, pessoal, a ideia foi esse comecinho, a gente poder apresentar rapidamente a iniciativa da revista, para depois a gente poder discutir, né, o grande tema, mas para que vocês pudessem conhecer esse projeto, né, então, esse é o nosso logo, né, a Casa Comum, e o nosso slogan, que é cuidar de si, do outro e do planeta. Né, então, só falando rapidamente sobre o projeto, a revista Casa Comum é uma iniciativa do Cefras, né, então hoje estamos aqui acompanhados do Fábio e do Frei Marx. O Cefras é uma organização social e nós, da empresa da qual eu sou diretora, o Estúdio Cais, nós ajudamos no projeto editorial, então conceber essa proposta editorial, em articulação com uma série de coalizões, movimentos e coletivos que atuam no país. Então, acho que aqui já tem um aspecto muito interessante que conversa muito com a proposta da Educomunicação, que é sempre uma ação conjunta e colaborativa, né? E o projeto, ele nasce, né, desse desejo do Cefras de ter, né, a comunicação como um eixo estruturante também da frente de advocacy e articulação desses movimentos, né? Acho que depois o Frei e o Fábio podem contar um pouco mais de toda essa atuação e incidência política do Cefras, e aí a gente cria, né, um projeto de comunicação para que justamente a gente possa ampliar a compreensão de diferentes públicos, né, sobre as pautas da agenda de direitos humanos e ambientais no Brasil e no mundo também, né, e gerar mais conhecimento e incentivar o engajamento e a mobilização social em torno de agendas fundamentais, né, nessa luta de direitos, que é a soberania alimentar, que são as economias transformadoras e todo o campo de defesa de direitos, né? Então, o projeto, ele engloba, a gente chama que é um projeto multiplataforma, né, um projeto de multicomunicação, porque ele tem uma revista impressa, uma revista trimestral, que dispara, né, os grandes temas para que a gente possa discutir isso também de uma forma, aí sim, mais periódica, né, numa plataforma online e também nas redes sociais. Então, diariamente a gente vai postando novidades e em vários formatos, né? Então, a gente tem o impresso, que é a revista, mas a gente tem todo o campo digital, tanto do site quanto das redes sociais, onde a gente divulga os textos, entrevistas, podcasts, vídeos, toda essa produção para fim de dar visibilidade às ações dos grupos que atuam, né, no país nessa frente de direitos humanos e socioambientais. Né, essa iniciativa surge num momento fundamental, né, que a gente vive hoje no contexto do Brasil. Ao longo dos últimos anos, a gente teve um retrocesso muito grande no campo, né, da garantia de direitos fundamentais, e uma crescente criminalização dos direitos humanos e valores humanitários, né? A gente vê isso sendo, infelizmente, intensificado, inclusive nos últimos anos,
e principalmente nesse último ano, né? Então, as desigualdades se aprofundaram e as demandas são cada vez mais concretas e urgentes, né? O Brasil volta, por exemplo, ao mapa da fome, a gente tem mais de 33 milhões de brasileiros que hoje passam fome no país, então, não tem como nós ficarmos, né, isentos a esse contexto que nos move a fazer algo, né? E aí a gente discute como é que a gente vai poder transformar e dar luz, né, a todas essas discussões. A gente também tem um espaço, né, de participação social muito reduzido, ou que foram extintos, né? A gente teve uma série de normas e regras que foram sendo impostas, os conselhos, muitos deles estão praticamente inativos. Então, a gente teve esse encolhimento, né, do espaço de participação social, junto com um cenário, né, crescente de desinformação e profusão de fake news, e também uma crise, né, muito grande de fluxos migratórios. Então, a gente tem um contexto brasileiro de uma série de desafios que move, né, a organização a pensar como é que a gente pode ter uma atuação mais forte nesse campo, dando luz e voz a esses desafios, mas também propondo ações e soluções, né? E aí, por que Casa Comum, né? Então, a gente tem aí como a nossa base, né, de toda a nossa proposta editorial, a encíclica do Papa Francisco, a Laudato Si, que chama, né, a atenção de toda a humanidade sobre a importância desse espaço, né, que a gente coabita e o quanto a gente precisa cuidar desse espaço. E aí, por isso, cuidar de si, do outro e do planeta, né? Então, assim, como é que a gente olha para esse espaço que todos nós habitamos, frente a tantos esses desafios, né, que tem sido colocado, e como é que a gente lança um convite de urgência para renovar esse diálogo, né, que possa unir todas a todas, né? Então, como é que a gente quebra essas barreiras, né, essa crescente polarização que a gente tem em todo o mundo, e como é que a gente pode pensar em ações concretas para agir no hoje, né, e na construção do amanhã. E aí, claro, né, todo esse nome da Casa Comum foi uma grande discussão, inclusive, também pensando, né, como é um projeto totalmente do comunicativo, ele foi pensado em muitas mãos, e a escolha do nome inclusive, também foi algo que foi feito em escuta com mais de 30 organizações e coalizões e movimentos que atuam no campus. Se a gente realmente ia usar ia manter esse nome, né, inclusive ali da própria encíclica Laudato Si, e a gente achou que seria, assim, muito importante, né, justamente porque traz todo esse sentido de pertencimento, o cuidado com a essência das relações, né, a união, a coletividade, a cooperação, a corresponsabilidade. Então, isso, né, tem uma conexão muito forte com os princípios, né, e as práticas da educomunicação, né. Bom, aqui rapidamente os nossos grandes objetivos, né, desse projeto de comunicação multiplataforma. Então, realmente é promover uma informação qualificada que possa ampliar a compreensão de vários públicos sobre as pautas, né, de direitos fundamentais, gerar e produzir conhecimento, que possa também ser utilizado para uma formação permanente para quem atua ou quer atuar nessas agendas. Então, a revista, ela é muito propositiva, né? Então, as editorias são pensadas muito com... tem, por exemplo, uma que se chama Mobilize-se. Então, como é que você pode participar enquanto cidadão e enquanto cidadã dessas pautas? Então, a gente joga à luz as questões, os desafios, mas também como a gente pode se mobilizar. A proposta é sempre ampliar as vozes de diferentes atores sociais que são subrepresentados e normalmente na grande imprensa não há um espaço para essas agendas mais afirmativas. Então, esse também é o nosso grande objetivo. Disseminar as causas do campo social para novos públicos, então, por meio dos vídeos, por meio das ferramentas das redes sociais, a gente poder chegar também a públicos diversos que de repente só a revista impressa não seria possível. Então, como é que a gente transforma esse conteúdo de uma maneira bacana para também poder chegar às juventudes, por exemplo, né? Incentivar o controle social e a incidência política, disseminando os espaços de articulação e ação, né? Então, essa revista é um grande espaço de convergência, como eu falei, que articula esses vários movimentos. A gente tem um conselho editorial
que é formado por representantes de várias organizações em diferentes campos, né? Então, a gente tem, por exemplo, o próprio professor Ismar, que é presidente da BP-Ducom, que é membro do conselho. A gente tem a própria Tati também aqui, que vai estar aqui conosco, que também é membro do conselho. Então, a gente tem representantes da universidade, do campo social, juventudes, para que a gente possa ter esse olhar diverso, né? E, por fim, incentivar o engajamento e a mobilização em torno das agendas por meio de boas práticas e possibilidades de participação. Eu acho que é importante a gente contar um pouquinho essa política editorial, que também tem todo esse embasamento do diálogo, da articulação e da geração de conhecimento, e um posicionamento e advocacy. Eu acho que isso é bem importante, porque hoje é fundamental que a gente se coloque, né? E a gente tenha um posicionamento muito claro. Então, a proposta da revista é um conteúdo crítico e político, mas, ao mesmo tempo, como eu coloquei, é propositivo. Então, como é que as pessoas podem ter também o seu papel, exercer a sua cidadania, possam participar desses espaços de articulação também, né? Então, acho que esse é um grande diferencial da revista, que, né, a gente não para ali no sentido só, por exemplo, de denúncia, né, nesse sentido mais crítico, mas como é que a gente também parte para a ação. Em relação ao perfil editorial e tom de voz, achei importante também trazer para vocês, justamente também porque é um constante diálogo, né, com a perspectiva da educomunicação, né? Então, toda a nossa produção tem um olhar atento às diversidades, seja de gênero, de raça, de perspectiva geográfica, né? O Brasil é tão diverso. Então, valorizando essas diferentes vozes e perspectivas do povo brasileiro. Todas as nossas narrativas apontam caminhos, né, como eu coloquei, a partir do diálogo, né, e a fim de evitar e intensificar essa polarização que já está tão presente no nosso país. A gente tem muitas histórias de vidas, experiências e depoimentos que possam familiarizar e aproximar, né, inclusive a atuação que o Cefras tem, e também da rede de parceiros, né, que são mais de 30 parceiros institucionais que a revista hoje tem. A nossa proposta é ter uma linguagem sempre simples, que possa trazer a ótica dos públicos, reflexões constantes sobre os desafios comuns e a apresentação de boas práticas, e narrativas que chamem todas e todos a exercerem a sua cidadania ativa. Esses são os nossos parceiros institucionais que têm aí apoiado, seja como fonte das matérias, seja como trazendo ideias e sugestões de pautas, seja articulando espaços como esse, né, que hoje é possível, aqui a BP-Ducom aqui como nosso parceiro institucional. Então, isso é muito importante para que a gente possa fortalecer perspectivas, né, de comunicação que atuam no campo da defesa de direitos, né? Então, só rapidamente para vocês verem a carinha da revista, essa é a nossa revista impressa, então, como eu disse, é trimestral. Ela tem, além de ela ser impressa, ela tem uma versão navegável, então, muito legal, se vocês entrarem no site da revista, né, www.revistacasacomum.com.br, vocês vão poder acompanhar. Aqui é a plataforma digital, com o site que eu contei para vocês. Então, a revista, ela está toda desmembrada também na plataforma, então vocês podem baixar a revista impressa aqui, como eu mostrei para vocês, mas vocês também podem acompanhar outras editorias, inclusive, que a gente produz conteúdo constantemente para a revista. Então, a gente tem tanta parte de notícias, mas como Radar, que é toda uma parte de agenda também, então, quais são os eventos que os movimentos estão fazendo. No Radar, são muitas ações que vão acontecer, lançou uma pesquisa nova, saiu um manifesto, uma campanha. A área de conhecimento tem publicações, pesquisas, artigos. Então, a plataforma, ela agrega, né, como a revista impressa, ela não dá conta também, por ser uma periodicidade trimestral, a plataforma, ela é constantemente atualizada com várias informações. Fica aqui o convite, inclusive, para vocês mandarem sugestões, tem os nossos contatos na revista também, para sugerirem sempre que tiverem novidades. A gente tem um boletim digital, que a ideia é chegar aí a um público que a gente sabe que às vezes não entra o tempo todo na plataforma, então um boletim digital que compila, né, todas as informações mais importantes aí ao longo do período e compartilha com quem quiser. A gente vai colocar com vocês
A Paola já colocou aqui, vocês têm um link que a gente está publicando aqui, vocês podem preencher o formulário, tanto para receber o boletim, quanto para receber a revista impressa também, fica aqui o convite. E seguir as nossas redes sociais, né? Então, pensando que é um projeto multiplataforma, a gente precisa pensar como é que a gente dialoga, né, com esses vários públicos. Para a educomunicação, isso é fundamental, né? Como é que a gente chega a vários espaços e a gente tentar, ao máximo, como a gente diz, furar essa bolha, né? Enfim, e aí, então, a gente está no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Essa carinha da primeira edição, que foi lançada em maio, e a gente teve aí como proposta, né, o grande tema é Resistir e Esperançar, Desafios para Garantir Direitos no Brasil de 22. A gente teve um evento presencial muito bacana para fazer o lançamento da primeira edição. A segunda edição, a gente lançou aí pré-eleições, então o tema, enfim, não poderia ser outro, né? Então o Brasil chega às eleições com fome de comida e de democracia. Então a gente tem uma discussão muito bacana. O Bruno, que também é integrante da VVDocom, por exemplo, escreveu um artigo muito bacana sobre fake news e que dialoga bastante com toda a discussão que a gente tem no campo de educomunicação. Uma publicação agora fundamental, quem puder ler, principalmente essa segunda edição, aí temos questões muito importantes ainda até o dia 30 para podermos dialogar aí. E o lançamento da terceira edição está prevista agora para novembro, e nós vamos discutir economia para quem, frente aí a um contexto de um conservadorismo, né, que estamos vivendo aí, pulsando, e como é que a gente discute as questões econômicas também no nosso país. Enfim, fica aqui o convite para vocês acessarem a plataforma e também todas as nossas redes sociais. Esse era o comecinho que eu queria trazer, mais para contextualizar o que é a revista, para a gente iniciar o nosso diálogo aqui. Obrigada. Maravilha, Dani, super obrigada. É muito bom, né, ver aí a caminhada que a revista já teve. E enquanto eu te ouvia e você frisou isso, né, de uma forma que eu acho que é muito essencial aqui para esse espaço de diálogo, de que se trata de uma construção educomunicativa. O que na tua, né, opinião, enquanto educomunicadora, pesquisadora, ativista dessa área, faz da revista Casa Comum uma revista educomunicativa? Qual que é o diferencial, enfim, qual que são as especificidades que essa revista tem, que fazem dela uma revista não comercial, mas necessariamente educomunicativa? Eu acho que parte, né, desde a concepção dela, né, então ela surge com uma proposta no campo de luta, de defesa de direitos, né, então a educomunicação, ela vem aí desse campo, né, ela nasce muito dessa perspectiva de base, né, então isso é fundamental. E aí, dentro disso, ela foi, né, como eu falei, ela foi concebida a muitas mãos, e a partir disso a gente procura manter esse diálogo constante nessa articulação, né? O Fábio vai poder falar muito para vocês, mas ele fala muito que esse é um grande espaço de convergência. A gente sabe o quanto é difícil a gente viver isso hoje, esse espaço de escuta e de diálogo. Então, a gente procura, de alguma forma, fomentar isso nos bastidores, né? Então, assim, como é que a gente traz isso tanto na discussão e na concepção das reportagens, das matérias, e como é que isso se reflete na própria produção da revista, no sentido de trazer discussões, né, que sejam justamente que tragam luz para os desafios que a gente tem, né, de contexto, mas que também, que é a grande proposta da educomunicação, ações de intervenção. Então, a revista por si só é uma ação de intervenção, mas todas as pautas, digamos assim, todos os textos, todas as discussões e debates que a revista procura desenvolver, uma constante provocação à reflexão, mas também à ação. Então, eu acho que isso dialoga muito com a perspectiva da educomunicação, né? E no sentido de trazer novas vozes, de dar vozes a quem não tem, né?
espaço numa mídia comercial para poder falar, para poder colocar as suas questões e a gente poder, de alguma forma, dar luz a isso, né? E eu acho que ela tem um potencial muito no campo da educação também, né? Então, assim, essa conexão da educomunicação, né? Da comunicação com a educação, que são coisas que, para mim, são indissociáveis, assim, não tem como a gente trabalhar comunicação sem trabalhar a educação, e educação sem trabalhar a comunicação, como já diria o nosso educador Paulo Freire, mas acho que ela tem um potencial, né, que pode ser muito ainda explorado, e é isso que a gente gostaria muito de fazer, né, de levar os debates e as provocações da revista para dentro das universidades, para dentro das escolas, né, fazer esse conteúdo repercutir, né, em outros espaços também. Então, eu acho que isso, no momento que a gente vive no Brasil, é fundamental, né? Então, eu acho que tem esses vários aspectos, né? Perfeito, perfeito. Obrigada. Acho que, né, já nos deixou aqui com um gostinho de quero mais, né, e querendo acompanhar aí essa terceira edição que vem em novembro. Bom, muito obrigada. Vou pedir, né, vou tomar a liberdade aqui de te tirar um minutinho, deixar ali no backstage por um tempo, para que a gente possa convidar uma segunda pessoa aqui para essa nossa roda. Fábio Paes, Cefras, por favor, se achegue. É um prazer tê-lo aqui conosco nessa conversa. Muito obrigada mais uma vez pelo teu tempo, não é, pela dedicação que também tens dado aí para a revista. Vou pedir para que também faça a tua audiodescrição, por gentileza, e logo depois já tenho aqui uma pergunta que gostaria de começar a fazer para que você possa conversar um pouquinho já também em diálogo com o que a Dani já nos trouxe. Mas, por favor, se apresente com calma e tranquilidade. Ok. Sou Fábio Paes, sou considerado pardo, né? Tenho cabelo liso preto com vários fios brancos, uma barba bem cheia, bem embranquecida, tá bem branquinha. Eu também estou com uma camiseta preta, lisa. Nos meus punhos tem algumas pulseiras feitas por indígenas, que é uma identidade que eu gosto muito, né? Gostaria de ter nascido um povo originário. E também do outro lado tem algumas pulseiras feitas pelos hippies, né? Que vendem lá na rua. E ao meu fundo tem um quadro que, na verdade, é um grafite de um grafiteiro chamado Sapiens, que é aqui da Zona Norte de São Paulo, e ele trabalha com geometrias como se fossem edifícios, com pessoas, né, e com as suas sombras, e no centro um núcleo que a gente não sabe se é uma luz ou se é um sol. Então é bem colorido esse quadro. Muito legal. Olha, também sou da Zona Norte de São Paulo, então já veio aquele momento bairrista, né? Porque a Zona Norte é super bairrista, na minha opinião, e já veio aquela coisa de, mas de onde você mora, né? De onde você vem, que rua que você vive? Mas, enfim, não é esse o momento. A minha pergunta aqui... Isso, depois a gente conversa. A minha pergunta aqui vai, né, um pouco na linha do que a Dani já vinha trazendo, dessa apresentação que ela fez para nós e também do teu trabalho com advocacy, né, no Cefras. E queria, né, te propor a refletir um pouquinho aqui conosco sobre como que, na tua perspectiva, a comunicação, né, a comunicação enquanto área, ela contribui para esse processo de incidência política em direitos humanos e nos direitos da terra, uma vez que esse é o tema do nosso nono encontro, né? Estamos aqui no fórum preparatório do nono encontro brasileiro de educomunicação. Então, qual que é o papel que você tem percebido que a comunicação ocupa nessas práticas de advocacy hoje em dia? Bem, essa pergunta ela é importante porque ela provoca, né? Às vezes ela não... Porque a resposta é muito simples, né?
A comunicação para uma mobilização, uma defesa de direitos, seja ela dos direitos humanos da pessoa humana, seja ela dos direitos da terra, né, ou dos diversos seres que compõem essa terra, a comunicação é um elemento, não é nem prioritário, né? Ele é o elemento essencial. É como pensar em um viajante sem pensar no meio como ele vai se locomover, né? Então, se eu tenho que ir para a Europa ou para a África, eu tenho que pensar nesse meio, né? E a comunicação para a defesa de direitos, ela é fundamental, ela é essencial, né? Para não dizer que a gente defende os direitos com uma boa comunicação. E aí é importante a gente resgatar o conceito que no Brasil a gente acaba traduzindo por incidência política, mas há um conceito muito hoje não, já há alguns anos, que vem sendo utilizado, a palavra advocacy, né? Porque o conceito de advocacy do inglês, ele consegue transmitir muito essa perspectiva, né? Eu convoco as pessoas para uma proposta comum, para uma defesa, né? Então, advogar significa convocar, e o advocacy é isso, é você convocar as pessoas mediante uma agenda comum, mediante uma demanda comum. Então, a comunicação, Paola, nesse sentido, ela é essencial. Porque para eu poder fazer uma incidência ou poder advogar uma causa, eu preciso apontar o que eu estou denunciando e o que eu estou apontando de solução. E isso tudo está no campo de como eu vou comunicar tudo isso. O principal passo para uma agenda de defesa é você criar evidências, é você organizar as evidências. Então, hoje nós sabemos que o Brasil, além de estar passando por uma situação democrática terrível, nós sabemos que hoje tem dados mais terríveis ainda, que esta falta de uma democracia forte, representativa, direta, está causando, como é o caso da fome. Então, eu acho que a fome está acontecendo, isso pode ser uma impressão. Agora, como que eu organizo essa impressão com base em estatística, com base em pesquisa, e como que eu vou comunicar essa evidência para as pessoas? Porque senão nós ficamos muito no campo do subjetivo. E quando você fala da defesa, nós precisamos saber o que nós estamos falando, do que e como eu vou mobilizar as pessoas para entender, para que também não fique meramente uma estatística de números, mas demonstrar que as pessoas, que o que está acontecendo precisa ser visualizado, enxergado, entendido, para daí vir o segundo passo. Que proposta que nós temos frente a essa situação da fome, por exemplo? E aí tudo isso está no campo da comunicação, né? Está no campo de eu fazer uma boa narrativa, de eu apresentar dados, de eu entender que existem diversos públicos, que a pessoa que vende peixe na feira, assim como a pessoa que está numa mesa, numa empresa aqui na Avenida Paulista, elas precisam ser sensibilizadas e entender sobre esse problema. Porque quanto mais pessoas mobilizadas, mais pressão política, os políticos que têm a capacidade de dar a canetada, eles vão ter que entender que essa população está incomodada e que precisa ser efetivada em uma ação. Tudo isso está no campo da comunicação. E desde o que eu falei para você ali, da questão da conscientização sobre um tema, e aí eu vi que você fez a pergunta, escutei que você fez a pergunta para a Dani sobre a questão da educomunicação, tem a ver com isso, como que a gente consegue fazer aquilo que Paulo Freire tanto diz, né? É preciso aprender a ler o mundo, e aí depois é preciso transformá-lo. Mas eu só vou transformar o mundo se eu tenho essa capacidade de leitura, né? Então, a comunicação, ela é a grande ferramenta que ela dispara diversas outras ferramentas
e metodologias para poder se atingir aquilo que nós tanto queremos, que é transformar a realidade. Então, falar de defesa de direitos, falar em advocacy, falar em incidência política tem a ver com querer transformar uma realidade injusta, explorada, oprimida e, por vezes, morta. Então, esse é o papel da defesa e esse é o papel da revista, né? É de trazer conteúdos, é de comunicar conteúdos em que são necessários realmente para a compreensão, a visibilidade de temas, para daí sim levar para a ação, né? Então, isso tudo é a estratégia de comunicação. E aí eu vou aqui revelar um segredo que a Dani não falou, mas nós, no campo da defesa dos direitos, né, à vida como um todo, nós temos muita dificuldade de comunicar. Às vezes nós estamos tão mergulhados na realidade, junto às pessoas, junto aos diversos contextos em que nós nos confrontamos, né? Que muitas vezes nós nos perdemos no sentido de como organizar, né? O que a gente chama de como organizar a luta, né? Para que a gente não seja meramente uma pessoa gritando, uma pessoa fazendo várias ações e aquilo não chegar a nenhum lugar. Então, o apoio do Estúdio CAIS nesse sentido, que é uma agência de comunicação e que desenvolve vários projetos, era de nos dar um instrumento de atingir públicos que nós dizemos que muitas vezes não estão em torno ou não estão nessa problemática de diversas agendas. Então, o Estúdio CAIS nos trouxe, por isso é uma plataforma de multicomunicação. Tem site, tem podcast, tem Instagram, tem YouTube, tem vários mecanismos, porque nós sabemos que tem que chegar para o educador, tem que chegar para a família, tem que chegar para o líder comunitário, assim como tem que chegar para um parlamentar que toma decisões acerca da realidade ou deveria tomar. Então, a comunicação é tudo isso. Não tem como denunciar sem comunicar bem e não tem como propor solução sem comunicar bem também. Tanto para o tomador de decisão, mas muito mais para a população e para as pessoas, porque quanto mais gente falando, quanto mais gente pressionando, maiores são as chances de transformação. Nós não carregamos maletas de dinheiro para negociar com parlamentar ou com tomadores de decisões. A nossa grande riqueza está na mobilização popular. Por isso, essa revista ela não é cobrada, ela é uma iniciativa que tem que favorecer que as pessoas acessem, multipliquem os acessos, porque a grande função dela é a mobilização das pessoas. Opa, fiz o clássico, né? Falei com o microfone desligado, estava demorando, né, para acontecer. Clássico das lives. Super obrigada, Fábio. Acho que né, a forma como você traz aqui, não despropositadamente, né, Paulo Freire para essa conversa, né, a importância da leitura do mundo enquanto esse motor, né, de transformação social, tem tudo, né, a ver com os valores que nós trazemos da educomunicação, e não à toa a revista Casa Comum é um exemplo, né, dessa prática baseada nesses princípios. E veja só, nós temos aqui, né, o nosso querido mestre, professor Ismar, dizendo, né, a desarticulação da sociedade passa pelo cancelamento dos conselhos representativos. O tema está fora dos debates no momento. A Casa Comum tem uma missão imprescindível: articular pessoas e grupos. E para isso, sem dúvida alguma, né, a comunicação é essencial. Então, vou também tomar a liberdade de fazer o mesmo que fiz com a Dani aqui, te deixar nos bastidores. Daqui a pouco você volta. E vou trazer aqui agora para a nossa conversa Frei Marx. Muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Peço também que, por favor, se audiodescreva e faça a sua fala de início aqui de boas-vindas. Eu que agradeço o convite, né? Sempre é muito oportuno poder conversar sobre temas tão importantes, né? A todas as irmãs, meus irmãos e toda a comunidade que nos escuta, eu sou Frei Máxio, sou um frei franciscano, branco, careca, de barba bem ralinha, né? E uso óculos e visto uma roupa marrom, que é sinal de penitência e humildade junto com aqueles que sustentam a ordem do mundo, que são os pobres do reino, né? Tal como São Francisco. Atrás de mim é um fundo muito sem graça, perdi muito para você com seu painel maravilhoso, o meu é um fundo branco, né? E é com alegria que eu falo com todas e com todos. Faz bem. Muito bom, muito obrigada, Frei, obrigada, né, por garantir aqui um espaço aí na tua agenda que não deve estar sendo muito fácil nesses últimos tempos. Então a gente sabe que é um privilégio, né, contar contigo aqui. E para, né, continuarmos aqui a nossa conversa, eu proporia que, se possível, você comentasse um pouco aqui para nós sobre esses desafios que isso que nós temos reconhecido enquanto uma necropolítica, né, levando em conta esse conceito do camaronês Achille Mbembe, né? Então, como que essa necropolítica tem sido talvez um dos nossos principais desafios para garantir os direitos humanos, os direitos da terra, nesse Brasil de hoje, que tem sido um Brasil de 7-1 quase todo dia, não é? Como que tem sido lidar com isso, como que, né, a tua trajetória, a tua experiência tem pautado essas questões, por favor. Então, tu fez uma pergunta que vale a vida, né? Eu fico bem feliz com essa pergunta. Primeiro porque eu não acho que as pessoas comumente consideram que a gente está vivendo uma necropolítica. Eu acho que nós que estamos envolvidos, nós acreditamos que existe uma política de morte operante no Brasil e na esfera global. Mas as pessoas comumente não pensam assim. Se assim o pensasse, por exemplo, não elegeriam pessoas representantes até de grupos originários que são favoráveis à exploração sem precedente da terra, ou então grupos reacionários que desconsideram a necessidade da democracia. E por que eu estou falando isso? Porque o grande problema hoje, ao meu ver, é que a gente vai ter que refundar o nosso planeta, a nossa concepção de humanidade, para poder discutir os valores que são intrínsecos a cada um de nós e assim estabelecer uma nova ordem política. Então, é preciso repensar tudo isso. Utilizando de uma palavra bem igrejeira, que é do lugar onde eu vim, né? O Papa Francisco fala que a gente precisa de uma conversão radical e integral. Ou seja, nós estamos vivendo um processo natural das coisas que nos leva à queda da humanidade e da nossa natureza como um todo. Porque nós somos natureza com o meio ambiente, nós somos com a árvore, nós somos com a água, nós não somos sujeitos à parte, somos com. E essa nossa natureza ela está em conflito por grandes projetos que estabelecem uma única linguagem e que convence as pessoas. Ainda há pouco, ontem, eu acho, ontem, teve um debate do Boulos com aquele menino que eu não quero nem referir o nome dele aqui, sobre as questões das bancadas e como que a igreja e o pensamento de uma igreja dita conservadora deveria pautar e vão rivalizar uma política. E claramente essa pessoa, na linguagem religiosa, cavava um projeto de necropolítica. Por quê? Pressupunha alguns imperativos que eu quero ser bastante categóricos aqui, para não me alongar mais, que são a marca central. Um projeto econômico que está totalmente pautado no grande capital e na exploração de terra. Então, você tem projetos fortíssimos do agronegócio, da mineração, né? Projetos que estão calvando um processo que não tem volta mais, inclusive, né?
Então, ele defendia isso sem saber o que significa isso, inclusive, defendia o imperativo moral e ético baseado em uma fatia que não é nem talvez nem 50% da nossa população, embora sejamos boa parte cristã, mas nós somos muito mais diversos do que isso, né? É difícil a gente dizer, e eu fico até achando engraçado, pessoas que se dizem religiosas pautar uma ética que não cabe nem para elas, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Que esses imperativos éticos que são colocados aí para um pensamento político, que são normas que estão agregando poder no nosso país, eles descortinam projetos também que segregam pessoas, que não nem os cabe, mas eles velam os seus problemas e nem cabe o outro. E aí, por fim, cai no terceiro processo, porque quando você tira o valor e a dignidade humana e da natureza, então é possível passar, como já dizem representantes públicos, a boiada. Então, em que baliza nós estamos a nossos grandes conflitos? Nós tiramos a dignidade das coisas e sobre isso a gente faz um processo. E aí quero fazer um exemplo bem rasteiro, né? Quando a gente pensa, esses dias eu estava em um lugar e aí um rapaz falava assim, que me causou muita dor, né? Que a gente estava vivendo um processo tão ruim, mas nós que estávamos no Paris, onde eu moro, no centro de São Paulo, vivíamos o pior dos mundos, porque a gente é invadido pelo lixo do mundo, porque aqui tem muitos imigrantes, e ainda com sotaque nordestino dos brasileiros. Pois bem, essa palavra é o exemplo claro de um projeto que você categoriza sujeitos sobre a sua impressão, você não permite a correlação deles no sistema global, e aí nisso a educomunicação tem muito a agregar, porque ela rompe as barreiras, e mais do que isso, você diz o que é bom sobre a tua ótica de relacionamento com o mundo. E sobre isso, então, a gente pode estipular parâmetros econômicos, parâmetros relacionais e parâmetros da dignidade humana. Essa é a situação que nós estamos vivendo. Por isso somos capazes de construir um mundo que produz muita comida e produz muita desigualdade social e a fome para 33 milhões de pessoas. Essa é a lógica. Então, para me terminar, porque eu sei que a gente tem um horário meio apertadinho, né? Mas para me terminar, eu acho que a gente deveria pensar um pouco uma proposta do Papa Francisco. Ele diz lá no número 4 da Laudato Si, que era preciso a gente repensar os processos científicos e educacionais, né, as construções, porque esses projetos, por maior que sejam, eles podem levar um grande enriquecimento científico, tecnológico, de alimentação. Mas se ele não tiver pautado em processos sociais e morais, ele poderá se voltar contra o próprio homem. E aqui eu me termino que o grande processo nosso hoje, nessa revista Casa Comum, eu acho que no espaço da educomunicação, é democratizar o espaço de discussão para refundar os valores éticos e morais, baseado na tolerância e construção social, para mudar a lógica de produção e relação no nosso tempo. Então, é possível um novo sistema, é possível novas relações, eles são existentes já no nosso país e no mundo, só que eles não são legitimados pelo processo de necropolítica. E aí, para me terminar, para as pessoas ficarem com mais raiva dos franciscanos que não estão, eu tenho plena ciência o seguinte, que não existe a gente ficar dizendo que a gente está no morno. Diz até a Bíblia que o morno vomita. E aí, a única coisa que a gente não pode aceitar é comer refluxo de um projeto de morte. E aí sim, a gente tem que ser claramente refundar também a democracia no nosso país, que não está estabelecida há muito tempo. E por isso, creio eu que depois do dia 30, a gente vai ter muita alegria de comemorar um novo projeto, longe de regimes de necropolítica e de uma educação fascista que está matando e segregando os seres humanos. Eu peço desculpa por ter falado demais, mas eu imagino que esses são os grandes conflitos do tempo de hoje e a gente bate o papo no final. Faz bem. Tá desligado.
Desculpa. Eu disse que não falou demais, tinha falado, na verdade, exatamente o necessário, né? Aquilo que precisava ser dito. Até porque a necropolítica, ela só está colocada como tal exatamente por conta de um sistema capitalista, não é? E a coalizão, por exemplo, a coalizão negra por direitos tem, né, falado, para quem quiser ouvir, que não há capitalismo sem racismo, da mesma forma que nós feministas dizemos que não há capitalismo sem machismo, sem patriarcado. Então, outro mundo é possível e nós vivemos, né, já vimos falando sobre isso há tantos anos, enquanto lema do Fórum Social Mundial, e eu acredito que a educomunicação está muito atrelada a esses valores, até porque se esses valores não estão ali, não há educomunicação, né? É um pouco dessa pauta que a gente parte e sobre a qual a gente tem discutido aqui nos nossos espaços de diálogo, e a tua contribuição é essencial aqui para a nossa conversa. Muito obrigada, Frei, obrigada mais uma vez. Vou também, né, te colocar aqui um pouquinho nos bastidores e convidar mais uma convidada, apesar da redundância, convidar a convidada, aqui para o nosso papo, Tatiana Scalpo. Muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite. Peço também para que você se audiodescreva, conte um pouquinho para nós sobre ti e depois já quero puxar uma pergunta aqui. Perfeito. Vocês me ouvem? Tá tranquilo? Sim. Joia. Então tá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos escutando, né? Axé para quem é de axé, né? E todas as outras muitas saudações. Eu falo da Bahia, de Salvador, meu nome é Tatiana. Eu sou uma mulher branca que está com o cabelo preso, de óculos azul, com um colar no pescoço, com alguns pingentes, uma camisa preta. Atrás de mim tem uma bagunça organizada, que é uma estante com muitos livros desorganizados. Mas o que é mais importante de todos é que tem um quadrinho no fundo, que quem conversa comigo em reuniões online sempre vê que está escrito "Já deu certo". E é um pouco com essa mensagem subliminar que eu me apresento, né? É um prazer estar aqui. Como vocês já comentaram, eu sou jornalista, eu trabalho há um bom tempo com comunicação compartilhada e com esses desafios das mídias alternativas, que é um pouco também o porquê acredito que estou nesse encontro. Aí, como eu também sei que a gente está com um horário muito apertado, eu vou devolver para você, Daniele, a fala. Tá certo, tranquilo. Vamos lá, então, Tatiana, quero, por favor, pedir para que você comente um pouco, até para a gente conseguir amarrar aqui a nossa conversa, né, e em relação à caminhada que você tem, pensando aí o combate à desinformação, né, as mídias independentes, qual é a importância que você dá tanto para essas mídias independentes, principalmente para elas, em relação à luta dos direitos humanos e dos direitos da terra? Que papel que elas têm ocupado nos dias de hoje para garantir esses direitos? Eu queria dizer que é muito, muito feliz essa sua pergunta, porque a Ciranda, que é a partir dela que eu fui convidada, a Ciranda Internacional de Comunicação Compartilhada, ela é nada mais, nada menos que um coletivo de comunicadores que se reuniu em 2001 para ajudar a ancorar a comunicação do Fórum Social Mundial. O primeiro fórum lá em Porto Alegre, desde então a gente continua se articulando e fazendo essas discussões nacionais e internacionalmente. E isso é, na verdade, já nesses 20 anos, mais de 21 anos, né, o esforço que nós fazemos é justamente dar voz, a busca de ofertar voz àqueles que não têm voz. Porque quando a gente trabalha, né, com comunicação, a gente sabe que tudo é narrativa. Não há neutralidade. Mas eu diria que bons jornalistas ou bons comunicadores, eles buscam a isenção. A isenção é eu trazer a narrativa que eu quero apresentar, mas também não deixar de oportunizar que o outro lado tenha voz.
a gente tem um problema importantíssimo, um desafio importantíssimo, porque os movimentos sociais, os movimentos de direitos humanos, os movimentos em defesa pela terra, pela soberania alimentar, pela soberania popular, tudo, eles são sempre, eles nunca são pauta importante nos grandes meios de comunicação. Então, abrir espaço para que estas vozes contra-hegemônicas consigam se comunicar tem sido um desafio permanente. Nos últimos 20 anos a gente trabalha com isso, né? Depois de 2013, isso um pouco, vamos dizer, que bombou, né? E eu acho que essa evolução da internet, das redes sociais, ela foi muito importante. Aqui está pitando, deixa eu desligar. Ela foi muito importante no sentido de possibilitar que comunicadores nos mais diversos espaços, com instrumentos muito simples, como um celular, né, conseguissem começar a disputar as narrativas. E eu acho que essa é uma questão muito importante. A revista, o projeto, né, Casa Comum, é um projeto bem estruturado, que ele ajuda e potencializa essa discussão. A gente não pode esquecer que essa, como é que eu posso dizer? Essa ação das mídias alternativas é uma ação que, se a gente fosse pensar em algumas das falas do professor Isnar, é uma ação de disputa de comunicação em combate à fake news, ou possibilitando, né, estou pondo nas minhas palavras o que ele falou, mas possibilitando que essas populações, esses outros atores tenham voz. Nada mais que Paulo Freire, né? Porque comunicação é ação, e isso é uma praxis necessária que a gente tem que escutar e oferecer que aquele que está na ponta possa falar. Isso acho que é uma coisa muito bacana e muito importante que os meios alternativos têm possibilitado. Eu também atuo junto no coletivo Jornalistas Livres, né? Que a gente tem essa prática de ir para a rua, né, com o celular, com a câmerazinha, com a foto, e ir lá e abrir os microfones para quem está na ponta. E que muitas vezes não é aquele ser que nunca teria acesso, nunca poderia se colocar, né? Mas que a gente possibilita isso de uma forma também muito militante. A gente busca ser isento, mas não neutro, porque tanto a Ciranda quanto os Jornalistas Livres, a gente tem um lugar de fala, e o nosso lugar de fala é essa defesa dos direitos humanos, dos direitos pela terra, e isso se explicita principalmente pelas pautas que a gente publica, né? Então, assim, a gente tem feito nos Jornalistas Livres nos últimos meses uma série de pautas em relação aos povos originários e os povos tradicionais, como os quilombolas e fundo e feixe de pasto, trazendo denúncias e fazendo essa disputa de narrativa. Eu vou dar um exemplo muito simples que tem a ver com indígenas ocupando as terras dos fazendeiros ou indígenas defendendo o território originário deles, que eles estão lá desde 1500, né? Essa é uma pauta que está aqui na Bahia, no extremo sul da Bahia, em Porto Seguro, está pegando fogo. Inclusive, infelizmente, tiveram algumas mortes, indígenas mortos e outras coisas, tiroteios e tudo mais. E é muito interessante quando a gente vê a forma como a cobertura se dá, né? E como é importante que os próprios indígenas se coloquem, falem, inclusive nesse processo também de formação de comunicação, no sentido de que cada vez mais está claro para eles a importância deles se colocarem como comunicadores. Então, a gente tem diversos, por exemplo, nos Jornalistas Livres, na Ciranda, indígenas, quilombolas, que estão comunicando. Vou acabando, Paola. Obrigada. E isso é necessário e isso é fundamental, só que é uma prática também que não é fácil, porque a gente vem de como é que eu vou dizer assim? A gente vem de uma construção social onde a gente vai para a TV aberta e a gente olha o comunicador muito bem empacotado, muito bem vestido, muito bem maquiado, com uma boa postura, com uma fala perfeita. Que, lógico, que a gente sabe como funciona essa disputa, mas também que é importante entender que você, quando vai fazer essa disputa de narrativa como mídia alternativa, você não precisa estar assim.
Você pode até estar assim, mas você vai para o meio do povo e você traz o povo para falar. Era isso. Obrigada. Muito obrigada, Tatiana, obrigada. Vou já trazer todo mundo aqui para a roda novamente, até porque roda boa é roda cheia, para a gente, né, continuar aqui um pouquinho. Temos realmente o tempo do relógio contra, né, o nosso diálogo, essa temporalidade ocidental que nos mata, não tem jeito, mas é a que tem. E também sabemos que não tem sido fácil, né, a vida na frente das telas tem sido muito exaustiva cada vez mais, então também respeitando um pouco esses nossos limites. Eu vou propor que nós façamos aqui uma rodada rápida, né, de uma última pergunta que eu acredito que une um pouquinho de cada contribuição que foi dada aqui por cada um e cada uma de vocês, que é no sentido de pensar quais são, na perspectiva de vocês, pela experiência, pela vivência, né, de cada um e de cada uma, possíveis caminhos para essa implementação de práticas educomunicativas que articulem educação e comunicação, mas já pensando lá no Brasil de 2023, né? Nesse Brasil que está por vir e que, como o Frei Marx, né, bem disse, a gente espera que seja um Brasil redemocratizado. Se assim o for, e acho que a gente está aqui para sonhar e fazer desses sonhos, né, possíveis, e a educomunicação tem sido, inclusive, discutida enquanto uma educomunicação possível, né, nas últimas discussões teóricas que têm sido feitas nessa perspectiva. E aí, como pensar uma educomunicação possível num Brasil de 2023? Talvez possamos fazer a mesma ordem, né, anterior. A Dani começa, Fábio acrescenta, Frei puxa o fio e Tatiana fecha. Pode ser? Então, Dani, por favor. Vamos lá. Bom, eu acho que a gente vai, enfim, acho que a educomunicação nessa perspectiva, né, de leitura crítica do mundo, né, como o Fábio colocou a partir de Paulo Freire, vai ser fundamental, né? A gente percebe esse descompasso, né, entre a percepção das pessoas, como o Frei Marx colocou, de concepção, né, do que a gente tem hoje no mundo. Enfim, eu particularmente tenho tido uma angústia assim constante de tentar compreender o que passa na cabeça de tantas pessoas, que para mim é inconcebível, né? Depois desses últimos 4 anos, a gente ainda ter posicionamentos, como a gente viu aí nas nossas últimas eleições, e eu acho que vai ser fundamental a gente trabalhar assim de uma maneira global, né? Assim, desde as crianças, eu acho que aqui a gente vai ter se a gente quer um novo mundo, esse mundo possível, a gente vai começar de uma maneira muito incisiva esse processo de leitura do mundo crítico, e eu acho que a educomunicação faz isso com práticas maravilhosas nas escolas, nas organizações sociais. Então, eu acho que a gente vai precisar trabalhar isso muito fortemente com as crianças, com os jovens, principalmente, para que a gente possa ter uma nova geração, né? Eu acho que tem hora que não dá só para a gente ficar discutindo nesse nível, com os adultos, nesse nível, que eu acho que tem coisa que a gente, infelizmente, não vai mudar mais. E, assim, eu vejo o quão é fundamental a gente trabalhar as novas gerações. Eu vivi assim, isso pessoalmente com a minha filha de 8 anos, no dia 3 de outubro, ela tentando entender o que estava acontecendo, porque as pessoas gritavam e porque as pessoas estavam se xingando, e qual era aquele discurso né, assim, presente. E eu, enfim, de repente, me vi fazendo uma educação política ali,
de uma maneira que você tenta não colocar os seus preconceitos, mas ao mesmo tempo você tenta levar o olhar crítico para uma criança de 8 anos. E assim, para mim foi um momento muito marcante, e eu acho que isso é fundamental para 23. Eu digo, se a gente quer olhar para frente, a gente vai ter que olhar de uma maneira muito especial para as nossas crianças e os nossos jovens. Os jovens estão dando aí um show, né, assim, que nunca se esperava, né? Assim, sempre tem aquela visão de que o jovem é um jovem apático, que o jovem não quer saber de política, e eles mostraram que não é nada disso, que eles querem estar presentes. Tem jovens ativistas falando no mundo todo, né? Então, os jovens indígenas essa semana em Paris, assim, fazendo coisas maravilhosas, todos se articulando também para estar na COP27 o mês que vem. Então, assim, são coisas que estão muito em efervescência, né? Então, você como a Samela, que é aquela indígena que fala que ela luta com um celular na mão, é isso, a luta deles hoje é por meio da comunicação e o quanto essas vozes estão repercutindo. Então, o quanto empoderar essas crianças e esses jovens, né? Trazendo para eles como é que você também usa essa comunicação de maneira crítica, qualificada, né? Para o diálogo, para a defesa de direitos. Isso eu acho que é fundamental. Eu acho que a educomunicação fervilha nesse sentido, mas a gente precisa que mais e mais pessoas estejam com esse olhar também, porque o trabalho de formiguinha não dá mais para ser de formiguinha, a gente precisa levar isso para o campo das políticas públicas, a gente precisa que isso se espalhe de uma maneira realmente efetiva e se concretize. A gente teve experiências maravilhosas no Brasil, inclusive nesse sentido, né, da educomunicação está dentro de uma presença de uma política pública nacional, como foi o programa Mais Educação do MEC, que no atual governo simplesmente acabou, né, com tudo isso, e a gente tinha mais de 1 milhão de crianças fazendo educomunicação dentro das escolas. Então, como é que isso tem que voltar, né? Isso tem que ser presente, isso tem que estar em todos os lugares. Eu acho que digamos assim, o meu sonho para 23 é que isso possa, de alguma maneira, se concretizar, e eu acho que vai ser fundamental se a gente quiser um novo Brasil. Acho que é isso. Maravilha, obrigada, Dani. Vou passar, então, rapidinho aqui para o Fábio. Bem, pensar no que a gente espera para 2023, eu acho que nós temos que enxergar a história, né? Nós aprendemos que com a vitória do Jair Bolsonaro, nós ao invés de ganhar, nós perdemos, porque nós tivemos um presidente eleito por meio de manobras antiéticas de comunicação, né? Então, nós sabemos que foi eleito por fake news, por manipulações de informações não existentes. Então, nós, brasileiros, temos um grande aprendizado na história. Se a gente não aprende a se comunicar e a se comunicar de maneira coletiva e organizada, nós seremos manipulados, nossos filhos, nossos vizinhos, nossas famílias. E é essa a grande dor que nós estamos vivendo esses dias de eleições. Não tem a ver só com Bolsonaro e Lula. Tem a ver com um projeto de país, em que a comunicação é respeitada, a informação é respeitada. E eu quero dar o exemplo de Dom e de Bruno, que morreram, tentando trazer a visibilidade de grupos e de territórios, né? Isso nós queremos trazer à memória nessa live, e em nome da revista Casa Comum, que esses foram educomunicadores, tentando pegar informações e comunicar para o mundo, né? Então, em nome do Bruno e do Dom, eu acho que o Brasil tem essa dívida de fortalecer, como a Dani bem falou, porque nós precisamos fazer com que as pessoas enxerguem a realidade, mas também ajudem a produzir informações e conteúdos sobre essa comunidade. Esse é o grande papel da educomunicação. É o sujeito, é a pessoa produzindo a comunicação a partir da sua própria visão, mas essa visão tem que ser crítica, tem que ser histórica, tem que ser contraditória no sentido de trazer os elementos contraditórios da realidade. Então, eu acho que é isso. O professor Ismar fez uma provocação aí no chat, que eu queria só salientar um pouco sobre isso. No Brasil, nós temos uma grande demanda, e a Casa Comum, a Dani sabe disso, o Frei, a Tati sabe. A Casa Comum é um pretexto da gente começar a discutir uma perspectiva de convergência.
Os movimentos de direitos humanos muitas vezes não convergem entre eles, assim como dos direitos da natureza ou da terra, ou os direitos ambientais que a gente chama também. Então, a importância de nós criarmos iniciativas de saber socializar, mas também de convergir uma agenda comum, né? Não quer dizer de ter uma pauta só, mas que a gente possa saber o que está acontecendo com os povos indígenas, o que está acontecendo com o povo negro. Por isso, Paola, um dos grupos que a gente tem mais carinho dentro da revista é a Coalizão Negra por Direitos, por essa contribuição histórica racial frente a toda essa questão histórica que nós vivemos. E aí, a educomunicação, nesse momento, ela é tão importante que nós estamos, nesses últimos meses, encontrando pessoas comunicando xenofobia e vários outros racismos e preconceitos, entendeu? Então, a educomunicação para o ano que vem, para os próximos anos, é fundamental, né? É mostrar para o pessoal do Sul e do Sudeste, porque eu sou catarinense, de dizer que Santa Catarina não tem direito e nunca deveria ser racista, porque é um povo que vem da Europa e nós sabemos colonos que plantaram batata e cebola e agora ficam vulgarizando o povo do Nordeste, dizendo que aqui são mais inteligentes que o Norte e o Nordeste. Então, as pessoas têm que entender o que é história. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, são pessoas que vieram em navios, sofrendo lá, passando fome, para vir aqui para plantar, para ganhar dinheiro, para poder sobreviver. Então, é importante conhecer a história para a gente também parar de começar a se utilizar de preconceitos que não têm a ver com... A história educa. A história nos mostra que nós somos ainda preconceituosos, racistas, que há uma dívida histórica, que é importante afirmar a questão das cotas e etc. Mas é só entendendo a história para a gente poder abrir os olhos. Então, a educomunicação tem isso, e eu finalizo dizendo que só chegaremos a um lugar se a gente colocar como centralidade a educação. E aí não é papo de político que quer ganhar a eleição, mas a educação como grande projeto de país, fortalecendo a educomunicação como uma ferramenta, uma tecnologia e um meio muito importante de desenvolvimento humano, crítico e enquanto nação. Então é isso, e fora qualquer fake news, fora qualquer projeto que não tem a ver com a história, com a criticidade, e nesse caráter com uma comunicação mesmo saudável e importante. Muito obrigada, Fábio. Passo para o Frei, por favor. Muito bem. Ainda bem que eu não sou a Tati, não vou ficar por último, né? Até porque depois dela também eu acho que eu não teria muito a acrescentar, né? Nesse caso, eu quero só aproveitar, então, já que tu falou para puxar um fio deles, né? Eu acho que, pegando um pouco essa ideia de a gente refundar a nossa cosmovisão para que a gente mude a forma de imperar sobre o mundo, e uma diferença, talvez, Fábio, de que talvez alguns grupos que vieram migrantes da Europa hoje se sentem mais inteligentes do que os outros, é porque nesse processo dos povos pretos que vieram de África, eles vieram, mas não vieram só nos navios, mas eles vieram e arrancaram a sua alma e sua dignidade. Quando você coisificou esse povo, deu permissão para se fazer quaisquer coisas sobre eles, de tal modo que desde a migração existe uma diferença conceitual imposta e alicerçada sobre um paradigma também religioso. E isso faz toda a diferença. Por isso que eu acho que nós, enquanto um processo de um novo tempo, precisamos recolocar os paradigmas, porque eles não são naturais, né? Eles não nasceram assim. Jesus nunca fez diferença entre os povos. Inclusive, parte da sua crucificação foi porque queria unificar as pessoas em um projeto comum. Ler o Evangelho e não perceber isso é distorcer o seu propósito. Mas, não, mais do que isso, ler a vida e distorcer o que ela é também querer distorcer a nossa função no mundo como um grande ser que está sendo comunicando e se comunicando com o mundo que nos ensina como um todo.
E por isso que eu acho que, sim, eu acredito muito que a Dani falou, ao mesmo tempo que estamos num momento muito triste da nossa história, mas estamos num momento que eu estou muito feliz de estar. Porque quando eu era mais novo, meu pai, que já era mais ativo já na vida, né? Eu sempre falava, será que eu teria um dia a oportunidade de colaborar para o mundo como ele colaborou? Pois bem, eis a hora chegou, é o momento de a gente se unir. E eu tenho muita alegria de perceber que nesse momento está ombro a ombro comigo um grupo maravilhoso, formado por muitas pessoas que são a maioria e a diversidade do nosso país. É a comunidade do povo preto, são as mulheres, são os povos quilombolas, originários. O que o povo indígena está fazendo no nosso país é uma verdadeira aula de aprender educação e pensar o que é viver em comunidade, né? É uma coisa absurda de lindo de ver. E eu acredito muito nesse movimento e eu acho que esse é um grande movimento de comunicação, que ele é feito ombro a ombro, como agora estamos tentando fazer, e ele é potencializado por processo de comunicação, como nós estamos também fazendo agora. Então, essa é a grande oportunidade, refundar os paradigmas que norteiam. E aí, para tentar jogar a bola tem para Tati, não vou entrar na parte mais científica, porque senão não dou pé, né, Tati? Mas eu acho que a gente tem um paradigma a vencer, inclusive, sob projeto de mundo. Nós vamos precisar, mais do que vencer esse sistema antidemocrático e fascista que está implantado no nosso país, né? Nós vamos precisar também vencer as narrativas que vão dar destino para o processo como um todo. E aí é preciso repensar a comunicação, porque mesmo que que Bolsonaro caia, e se Deus quiser ele vai cair, mesmo que ele caia, não está dado para todo mundo que a gente quer um projeto comum. E aí é preciso ter força para poder discutir com quem vai estar lá, aonde está ancorado isso. Então, é preciso rediscutir a migração energética e os impactos dessa migração energética, que já foi discutido já no governo anterior e não conseguiu avançar. É preciso rediscutir o que significa educação para um país, dando universalidade, porque ele não chega a todos os lugares com a mesma qualidade. É preciso rediscutir os agrupamentos e favela. Estamos para um mundo global, com muitas cidades, e um processo de construção da cidade caótico. A gente precisa discutir o que é isso, como que se vive na cidade e como que ela se torna minimamente sustentável. É preciso discutir a migração alimentar. Nós não podemos continuar com essa ideia de que todo mundo come arroz, feijão e carne, porque isso não é o mapa do Brasil, né? Não, as pessoas não todas comem isso, e esse tipo de alimentação e compreensão leva à morte do nosso semelhante e da terra. E, por fim, é preciso a gente ser muito brasileiro, porque diz o grande pensador brasileiro, né, que aqui é o país que deu certo, né? E eu acredito nisso, né? A gente é a 10ª economia do mundo, com o mundo miscigenado, com uma biodiversidade absurda. A gente precisa cavar no interior da humanidade essas raízes antropológicas nossas e aí saudar aquilo que é mais natural nosso, né? A nossa capacidade de ser para o bem. E aí que a terra, como disse a Dilma, a mandioca, mas como diz o Cristo, o pão, e como diz todas as outras matrizes, que o alimento possa nos nutrir em gestos de amor e solidariedade, né? Aí seremos todos em um processo comunicativo. Perfeito, muito obrigada, Frei. Tatiana, é contigo. É difícil falar depois do Frei Marx. Vou dizer, aí também é mal, e é difícil ser sempre a última. Eu queria dizer que, acho que primeiro, é que eu concordo com o que todo mundo falou antes de mim. Acho que é a primeira coisa. Eu entendo que quando a gente pensa a casa comum, a nossa casa comum, cada vez mais, pensando sob o viés da comunicação, se coloca o desafio de que a gente tem cada vez mais que fazer também essa educação com os mais jovens, com as crianças, como a Daniele falou um pouco antes, e eu acho isso super importante, né? Eu me permita 2 minutinhos para eu contar o caos, alguns já conhecem, outros não, do meu filho. Eu sou a mãe orgulhosa de um filho que fez 13 anos no dia 1º. Henrique.
Quando ele tinha 9 anos, nas eleições para prefeito passado, na escola dele, os professores, que é uma escola construtivista, era uma escola construtivista, pediram para os alunos fazerem um videozinho com o celular dos pais, um comercial. Se ele fosse candidato a prefeito ou vereador, qual seria a plataforma dele? Meu filho não quis ser prefeito, ele quis ser presidente. E aí ele escreveu um roteiro, pensou numa música e fez uma proposta. E fez um videozinho. E ele começa, porque essa coisa também dessa educação em casa, de olhar e entender a realidade. E aí, pegando um pouco o que todos falaram antes, da importância de que os jovens entendam onde estão. Né? A gente hoje tem uma população com medo de sair, com medo de andar, uma população que ou está em casa ou vai para o shopping, que tem medo de pegar ônibus, que tem medo de ir para o parque, que tem medo de um monte de coisa, que olha uma pessoa preta, criminaliza, porque já vai pensando. Então, a gente tem hoje um estigma de medo, a sociedade tem medo. E aí, fechando, estou pegando o caos, vou voltar para o caos do meu filho. E ele fez a pauta. A pauta dele era segurança alimentar para todo mundo, renda mínima universal para todas as famílias, aumentando de R$1.000 para R$2.000 o salário mínimo para todo mundo, tá? Educação alimentar nas praças, escolas e todos os lugares, porque as pessoas tinham que discutir o que comer e o que é a comida. E aí ele fez ficou bem bonitinho o vídeo, depois eu posso compartilhar. E por fim ele termina com uma trilha dos Racionais. É uma música antiga dos Racionais que vai falar da violência e tudo mais. Mas o que eu estou falando? Essa educação política, porque política, e eu acho que esses últimos anos houve, de forma importante, também uma criminalização da política, né? Essas narrativas, essas muitas fake news, elas deixaram muitas questões que são importantes, que estão na base da nossa sociedade, como se fossem coisas ruins. E a gente acaba esquecendo que a gente faz política o tempo inteiro. A gente faz política em casa quando eu peço para o filho lavar, recolher, fazer uma coisa, ele não quer fazer, e a gente vai fazer uma conversa e vai construir alguma coisa. Quando eu quero que ele vá de vermelho, ele quer ir de verde. O tempo inteiro a gente conversa. E o conversar também faz parte do processo de discutir e fazer política e se politizar e se preocupar com a boa educação, com a educação pública de qualidade, com a saúde de qualidade, né? Com acesso à vacina. Por que não tomar vacina? Por que não usar máscara? Por que Então, assim, é importante a gente retomar essas discussões e reforçar a importância de uma boa comunicação, uma boa comunicação, é sempre checar os fatos, né? Em tempos de eleição com muitas fake news, realizar educomunicação é pensar no checklist. Eu recebi esse zap aqui. O que o cara está falando é verdade? Teve isso? Não teve? Como é isso? Vamos pesquisar. Como é que é bem mesmo isso? Como não é? Né? Quem está falando isso? Por quê? Porque isso passa, por exemplo, pelos povos originários, quando o ser inominável, e me permita, estar no final, já é de noite, eu posso falar, o ser inominável diz que com tantas arrobas não trabalha. É um caba que nunca foi no quilombo, não sabe como é difícil plantar mandioca, colher mandioca, fazer massapuba, tá certo? E sobreviver recebendo visita de pistoleiro que quer pegar sua terra porque no seu território é o único espaço em todo o território que tem reserva legal e ele quer usar isso para colocar no CAR. Assim, na vida real é isso. Então, é muito importante a gente entender isso e fazer essa disputa permanente e oportunizar para que os jovens, mas os velhos também, os mais velhos, os sábios, que todos possam se comunicar e possam, no fazer de comunicar, também educomunicar. A partir do seu território, de onde você está, como que você está, olhar e contar a sua história. E isso de tudo, e aí eu acho que é fundamental, e eu vou encerrar por aqui, com respeito. Os franciscanos falam muito paz e bem, né? Mas eu entendo que a gente tem que saber dialogar
e a gente tem que respeitar o outro. E aí eu vou terminar com um pequeno caos, mas acho que é importante para... Eu tenho uma amiga, uma das poucas amigas minhas que apoia o Inominável. É uma querida, a gente tem uma pauta comum, que é a defesa do meio ambiente, e ela é fortíssima nisso, mas passei os últimos 4 dias num trabalho de campo com ela agora, mas a gente discutia, ela defendendo o Inominável, dizendo porque ele defende a família, e para ela é uma pauta importante, e todo o resto, e todas as outras coisas que ele fez, para ela eram menos importante que isso. E quando a gente vai discutir, por mais que eu traga fatos, no caso dela, ela é uma eleitora raiz, ela acredita nele. Então, eu continuo sendo amiga dela, né? Eu a respeito, mas eu voto num, ela vota no outro, com muito respeito. É fácil? Não. Eu passei uns 2 ou 3 anos sem falar com ela. Mas eu estou conseguindo superar, e eu acho que a gente precisa nisso, porque a gente está num momento da sociedade também, e aí, para encerrar, que está todo mundo muito violento. A gente tem, inclusive, esse processo do último dia 3, as pessoas vestiram branco porque estavam com medo de vestir as cores que queriam, com medo de sofrer violência. Então, é muito ruim quando a gente está numa sociedade que está dessa forma, uma sociedade intolerante, uma sociedade que não respeita o outro, que não deixa o outro expressar. Mesmo que o outro queira se posicionar de uma forma que eu não concordo, eu preciso ter o equilíbrio e o respeito para a gente ter paz e bem, porque senão a gente nunca vai conseguir chegar num caminho de meio, chegar num caminho para reconstruir e para discutir essas pautas e tentar reconstruir tudo o que foi destruído e avançar nesse retrocesso de 30 anos de políticas públicas quebradas. Era isso, então eu queria terminar com o Paz e Bem do Frei Marx e do Fábio, mas eu acho que a gente precisa, sim, fazer uma educomunicação, uma comunicação com verdade e com muita paz e bem. Obrigada. Eu que agradeço, nós que agradecemos, né, ressaltar aqui que todas e todos que nos assistem agora ou que vão nos assistir depois podem responder o link no chat e garantir um exemplar impresso da revista Casa Comum. Reforço também o convite para que participem do 9º Encontro Brasileiro de Educomunicação, as inscrições já estão abertas, basta acessar esse link que está na tela, mas que também está no chat aqui do canal do YouTube da ABP do Com. Agradeço a todos e todas que nos acompanharam aqui ao vivo, né? Isso, sem dúvida alguma, é um privilégio em tempo de tantas lives e de uma vida, né, tão maluca como é a da grande maioria, né, das pessoas, nessa aceleração social do tempo que nós temos vivido, que não tem sido pouca. Agradeço de verdade a cada um e a cada uma de vocês, né, que estiveram aqui, que reservaram um tempinho para doar a esse diálogo, a ABP do Com. Agradecer a todas as pessoas que fazem parte das diretorias, né, secretariado, presidência da ABP do Com, que também acompanharam aqui o processo antes, né, ou durante, e que estão aí na luta para fazer o 9º encontro acontecer, agora no mês de novembro. Não sei se vocês têm algo ainda a acrescentar, se podemos dar por encerrada, pelo menos por hora, essa nossa conversa. Queria só, mais uma vez, agradecer a oportunidade da gente poder conversar sobre esse tema tão fundamental nesse espaço. Eu acho que foi ótimo, poderíamos ficar aqui muitas horas ainda debatendo, e fica o convite para todo mundo acessar a plataforma da revista, para que a gente possa trazer cada vez mais experiências, práticas, processos de mobilização de diversas partes do país. Fiquem super à vontade em enviar sugestões, críticas, comentários, enfim. A gente quer fazer com que esse debate possa chegar cada vez mais a mais e mais lugares no nosso país. Acho que é isso.
Mais alguém? Frei? Teve uma pessoa que escreveu no chat algo super bonito, que eu vou terminar com acho que ela teve uma percepção boa. Que é o seguinte, ela vai dizer o seguinte, em Helena Málaga, emprestando trecho de uma cantiga, colocando neste propósito da revista. Era uma casa muito amada, não tinha teto, não precisava. Todos podiam ali existir, pois muito respeito se tinha ali. Então, acho que resume bem, né, a proposta da revista. Ninguém perguntou, mas ela é baseada em valores franciscanos, porque Francisco é o símbolo do diálogo, é o símbolo pleno daquele que tem capacidade de escutar e de agir. Então, eu queria terminar com essa citação. Maravilha, a Helena, educomunicadora, sempre manda comentários maravilhosos. Maravilhosa, né? Eu quero agradecer também a oportunidade, agradecer a esse coletivo que eu tenho um grande carinho, né? Parabéns pelo trabalho de vocês, é notório, né? E as pessoas que nos acompanham, inclusive, até trabalhador do Cefras, isso é muito gratificante. Já que eles falaram tanto de São Francisco, eu vou para uma outra fonte, então, né? Diz o Emicida, né? Que ele tem uma poesia linda, inclusive, se ele pudesse vir aqui, entrar em contato com a gente, ficaria feliz, né? Onde ele fala sobre a ordem natural das coisas. E ele diz que a Dona Maria acorda só depois que o sol nasce, né? É o astro rei, ok, mas vem depois. E eu acho que os pequeninos, como São Francisco, têm a capacidade de botar a ordem natural das coisas, que está em outra compreensão. É o astro rei, ok, mas vem depois. Um forte abraço, paz e bem a todos. Axé. Axé, paz e bem, muito obrigada. E eu encerro, então, aqui com um poema de uma poetisa intelectual afro-alemã chamada Maya Angelou, que infelizmente eu acho que ainda poucas pessoas têm o privilégio de conhecer, e eu tive o privilégio de trazer agora, essa semana, acabei de inaugurar uma exposição dos poemas da Maya Angelou aqui em Maputo, em Moçambique, e um dos poemas dela, que eu acho que tem muito a ver com a conversa que nós tivemos hoje aqui, está intitulado como O Tempo por Vir. Maya Angelou diz assim: que um dia tudo seja diferente, melhor. Isso você sonhou, irmão. Preto como a meia-noite, vermelho sangue e verde como as árvores, que logo não estarão mais de pé. As cores verdadeiras, talvez só as crianças pintem no útero, talvez. Eu também tenho um sonho, irmão, que um dia as pessoas não venham ao mundo gritando, mas rindo, só rindo, nas cores do arco-íris. Eu carrego meu sonho atrás do punho erguido, contra a morte e pelo tempo por vir. Pois conversar já não ajuda, irmão. Eles chamam isso de liberdade de opinião e também de manifestação, e marchas de protesto. Eles precisam delas para a sua democracia, e continuam, e continuam, e continuam. Eles conservaram seu sonho, conservaram e venderam, irmão. Cartões postais e pôsteres de 3 linhas em um livro de história. I have a dream, um romance concluído. E dele fizeram passado, branco como sal de lágrima, e lá onde vivo, eles chamariam de superado, irmão. Eu carrego meu sonho atrás do punho erguido, em cores de pimenta, e começo aos poucos. Começo finalmente com minha irmã e de mãos dadas com minha namorada, com meus irmãos, e se preciso for, também sozinho, para que, enfim, seja diferente. Eu tenho um sonho que as pessoas não venham ao mundo gritando, e uma visão, lá estou eu com olhos serenos no chão e um buraco na cabeça. Amém. A luta continua. 1987, para Linton e John, com a tradução de Jazz Oliveira. Obrigada. Cuidem-se. Pá, tchau, tchau. Fala de novo o nome da autora, as pessoas estão perguntando. Desculpa, vou colocar aqui no chat. Isso. Mai Ain,
para todo mundo conhecer mais. É urgente. Obrigada, Tchauzinho, pessoal. obrigada. Fiquem Gente, bem. boa noite. Tchau, tchau.